Mais uma vez, bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês, que nós possamos crer no sobrenatural de Deus, no agir desse Deus magnânimo, maravilhoso. Nós estamos aqui mais uma vez para a leitura do livro dos mártires, amém? Nós temos aí estado nessa empreitada, levando essa história da historicidade da igreja, segundo aí o início, desse livro, a introdução diz que é mais uma denúncia das atrocidades que fizeram com os nossos amados irmãos no passado do que verdadeiramente uma atrocidade. Então, ou melhor dizendo, uma historicidade, Então, a gente vê o quanto, amados irmãos, esse livro choca, Esse livro, ele realmente vê que milhões e milhões de cristãos foram mortos, Então, por que tanta perseguição com aqueles que têm a somar, com aqueles que têm a trazer para o mundo cotidiano, E a gente vê o quanto tem sofrido os nossos amados irmãos, o quanto tem passado por situações dificílimas, Só Deus mesmo para estar operando, só Deus para estar fazendo, só Deus para estar entrando com as providências na nossa vida. E nós temos Ele como nosso socorro e fortaleza, O socorro bem presente na hora da angústia. Então, nós temos trago aí um texto que ele fala a respeito aí dessa situação, porque eles foram perseguidos. A palavra do Senhor diz no capítulo 4 de João, a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Pai em espírito e em verdade. E assim, meu amado irmão, minha amada irmã, esses irmãos do passado, eles adoravam, eles não tinham subterfúgio, eles não tinham em quem se apoiar, eles olhavam para o céu e adoravam o Deus do céu. Então, por causa disso, eles foram perseguidos, eles foram trucidados, por causa da maneira de adorar que eles adoravam. Amém? Carlinhos Breno, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. É bom estar com os meus amados irmãos e irmãs nessa manhã em nome de Jesus. Então, quero aqui dar continuidade, conforme também em 1 Timóteo diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Amém? Glórias a Deus. Então, continuando aqui, Mari Diar, Nicholas Davis, deixaram aquela jurisdição imediatamente. No entanto, Robson e Stevenson, apesar de abandonarem a cidade de Boston, não puderam decidir-se, não se sentiam livres para suas consciências a deixar aquela jurisdição. Ainda que arriscassem a sua própria vida, dirigiam-se então a Salem e a alguns lugares de redor, com a finalidade de visitar e edificar os seus amigos na fé. Porém, não passou muito tempo, foram novamente detidos em Boston e presos, com correntes em suas pernas. E no mês seguinte, Mari Diar também retornou, e enquanto estava em frente ao cárcere e falava com um homem chamado Christopher, onde Woden, que chegara ali com o propósito de perguntar sobre algum barco que fosse para a Inglaterra, para onde desejava ir. Ela também foi presa. Assim tinham agora 3 pessoas que, segundo a lei deles, perderam o direito à vida. No dia 20 de outubro, os 3 foram obrigados a comparecer perante o tribunal onde estavam reunidos John Endicott e outros chamados ao tribunal.
Endicott ordenou ao guarda que lhes tirasse os chapéus. Em seguida disse-lhes que promulgaram várias leis para manterem os quakers fora das suas companhias, e que nem os açoites e as prisões, nem a corte, nem o corte das orelhas, nem o desterro sob pena de morte os mantinha distanciados. Disse ainda que nem ele mesmo e nem os demais desejavam a morte deles. Contudo, sem mais nenhum preâmbulo, estes foram as palavras que disse em seguida: ouve e escutai. Manu, seja bem-vinda. Ouve e escutai a vossa sentença de morte, pois então pronunciada a sentença de morte contra Marmaduke, Stevenson, Mary Deer e William Robson, vários outros foram encarcerados, açoitados e multados. Não temos desejo algum de justificá-lo pelo seu retorno àquela colônia. Porém, cremos que a sua conduta admite uma atenuação de pena quando levamos em consideração as circunstâncias da idade que tinham. Os fundadores da Nova Inglaterra sofreram incríveis dificuldades para se proverem de um lugar no deserto, e para que fosse possível proteger-se no gozo tranquilo de alguns direitos que adquiriram por um preço tão alto, adotaram às vezes medidas que, se julgadas pelas perspectivas mal ilustradas e liberais de nosso tempo presente, devem ser pronunciadas como totalmente injustificáveis, mas serão condenados sem misericórdia por não terem atuado com base em alguns princípios que não eram, na ocasião, reconhecidos e nem ainda conhecidos em toda a cristandade. Somente eles serão considerados como responsáveis por alguma opinião ou uma conduta se consagra desde a antiguidade, que era comum aos cristãos e todos os outros de outras denominações. Cada governo que existia na época achava-se no direito de legislar acerca das questões da religião e de reprimir as heresias mediante estudos penais. Este direito era reclamado pelos governantes, admitido pelos súditos e está sancionado nos nomes de Lord Bacon e Montesquieu, por muitos outros igualmente afamados por seu talento e erudição. Deste modo, é injusto compelir sobre uma pobre seita perseguida os pecados de toda a cristandade. A falha destes fundadores foi a falta de seu tempo, e ainda não seja justificada, é de imediato um atenuante de sua conduta. Igualmente poderiam ser condenados por não compreender e atuar com base nos princípios da tolerância religiosa. Ao mesmo tempo, é justo dizer, por imperfeitas que fossem as suas perspectivas quanto aos direitos da consciência, estavam, contudo, muito adiante da época em que viviam, e é com relação a eles que o mundo se encontra em dúvidas, mas do que qualquer classe de homens sobre a terra, pelas perspectivas mais racionais
que prevalecem hoje em dia acerca da questão da liberdade civil e também religiosa. Amém? Capítulo 19. No capítulo 19 nós vamos ver a história da vida das perseguições contra John Bunyan. E vamos dar uma introdução aqui. Este grande puritano veio ao mundo no mesmo ano em que os padres peregrinos desenvolveram Plymouth. Nasceu em Easton, nas proximidades de Belfort, na Inglaterra. O seu pai era latoeiro e ele aprendeu o mesmo ofício. Era um moço vivaz e agradável, com um aspecto sério e quase de semblante fechado em sua natureza. Durante toda a sua precocidade adulta, sentiu-se arrependido pelos vícios da sua juventude, apesar de jamais ter sido beberrão ou imoral. As ações morais que angustiavam a sua consciência foram dançar, tocar os sinos da igreja e ter jogado tipi-cat, um jogo de jardim. São suas palavras. Em certa ocasião, enquanto jogava, uma voz repentina foi dirigida do céu à minha alma e disse: deixarás os teus pecados e irás ao céu, ou manterás os teus pecados e irás para o inferno. Foi nessa mesma época que ouviu 3 ou 4 pobres mulheres de Belfort que conversavam enquanto tomava sol à porta. A sua conversa era a respeito do novo nascimento, de uma obra de Deus em seus corações. Estavam muito mais além da minha capacidade, afirmou ele. Durante a sua juventude foi membro do exército parlamentar. Por um ano, a morte de uma colega próxima a ele aprofundou a sua tendência aos pensamentos mais sérios, e houve época em que parecia quase louco em seu zelo e penitência. Durante certo tempo esteve totalmente seguro em ter cometido o imperdoável pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Durante a sua juventude, casou-se com uma digna mulher, lhe comprou vários livros piedosos, os quais leu com assiduidade, a fim de confirmar assim o seu fervor e aumentar a sua inclinação às controvérsias religiosas. A sua consciência foi ainda mais despertada pela perseguição do grupo religioso dos batistas, a qual se unira antes de completar 30 anos de idade. Tornara-se um destacado pregador batista. Então chegou a vez de ser perseguido. Foi preso por pregar sem ter licença para isso. Antes de comparecer perante o juízo, roguei a Deus que fosse feita a sua vontade, porque não deixara de ter esperança de que o meu aprisionamento poderia resultar em um despertamento dos santos na sua religião. Deste modo, encontrei a questão ao Senhor. E verdadeiramente, quando retornei, tive um doce encontro com meu Deus no cárcere, afirmou ele. Padeceu verdadeiras penalidades devido ao miserável estado dos cárceres. Naquela época, a este aprisionamento foi acrescentada a dor pessoal de estar separado de sua segunda esposa e de seus 4 filhos pequenos, e particularmente de sua filha que era cega. Enquanto estava no cárcere, consolou-se em ler livros que levara consigo. A Bíblia, o livro dos Mártires de Fox, apesar de ter escrito alguns de seus primeiros livros durante este longo período de aprisionamento,
foi no decorrer do seu segundo encarceramento, que foi o mais curto, 3 anos após o primeiro, que redigiu a sua obra imortal, intitulada O Progresso do Pelegrino, publicado em 3 anos depois. Em um tratado anterior, pensara brevemente na similaridade da vida humana e de uma peregrinação, e desenvolveu este tema com uma fascinante riqueza de detalhes. Ao empregar as cenas rurais da Inglaterra como futuro e a esplêndida cidade de Londres para a feira das coisas vãs, e os santos e vilões que conhecia pessoalmente para descrever o bem, desenhados caracteres de sua alegoria, o progresso do peregrino, é verdadeiramente um relato das próprias experiências espirituais de Bunyan. Ele mesmo fora um homem vestido de farrapos, com o rosto voltado para a sua própria casa, com um livro em sua mão e uma grande carga sobre as suas costas, apesar de dar conta de que Cristo era a sua justiça e de que este fato não dependia do bom estado do seu coração, ou, como diríamos, de seus sentimentos. Certamente cairiam as correntes que prendiam as suas pernas. Também escreveu O Castelo da Dúvida e o Pântano do Desespero, muito ligado às obras O Vale da Humilhação e A Sombra da Morte. Porém, acima de tudo, O Progresso do Pelegrino é um livro de vitória. Certa vez, ao sair pela porta da sala do tribunal onde fora derrotado, escreveu: enquanto saía por aquela porta, tive grande gozo de dizer-lhes que levava comigo a paz de Deus. Tinha sempre em vista a cidade celestial com todos os seus sinos em constante sinfonia. Combatera sempre contra Apolion e às vezes ferido, envergonhado e derrotado, porém ao final mais que vencedor por aquele que os amou. O seu livro foi, a princípio, percebido com muitas críticas por parte de seus amigos, que viram nele somente uma adição à literatura mundana da época. Contudo, os puritanos não possuíam muitas opções para a leitura, e não passou muito tempo para que esta obra fosse colocada devotamente junto às Bíblias e lido com grande gozo e proveito. Passaram talvez 2 séculos antes que os críticos literais começassem a dar-se conta de que essa história tão repleta de realidade humana e de interesse e tão maravilhosamente modelada sobre o idioma inglês na forma autorizada para a tradução da Bíblia, consistiu uma das glórias da literatura cristã. Em seus anos posteriores, escreveu várias outras alegorias, dentre as quais a Guerra Santa, da qual foi dita que o progresso do Pelegrino não estivesse escrito. Esta obra seria considerada a melhor alegoria da literatura inglesa. Durante os últimos anos de sua vida, Bunyan permaneceu em Belfort, onde foi considerado o venerado pastor e pregador local. Também era um dos favoritos oradores nos púlpitos inconformistas de Londres. Chegou a ser um líder e mestre de repercussão nacional, e que frequentemente era conhecido como Bispo Bunyan. Na utilidade do desprendimento em sua vida pessoal, o seu modo de ser era como o caráter apostólico, a sua
última enfermidade foi ocasionada pelos embates de uma tempestade que enfrentou durante uma viagem na qual tentava reconciliar um pai e um filho. A partida do peregrino para a eternidade foi no dia 3 de agosto de 1688. Foi sepultado em Bunny Fields, no pátio de uma igreja em Londres. Não há dúvidas de que O Progresso do Peregrino e o livro mais útil depois da Bíblia foi uma obra oportuna, porque os mártires eram queimados na feira. Das coisas vãs, enquanto ele a escrevia, um livro duradouro, porque enquanto fala sobre o viver a vida cristã na família, na comunidade, interpreta a vida até o ponto onde é uma expressão individual da alma e uma linguagem clara. Bunyan, desde então, mostrou como construir um trono de príncipe sobre a humildade, ou melhor dizendo, sobre a humilde verdade. Ele mesmo foi para muitos o grande coração, o valente guia dos peregrinos. Amém? Amanhã nós entraremos no capítulo 20 deste livro e eu quero, com os meus amados irmãos, estar aí recebendo de Deus, esse operar do Divino Espírito Santo para as nossas vidas. Que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando do seu poder, do seu sobrenatural sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus, aleluia, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pela leitura, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, falado e colocado, Senhor Deus, em letras, Senhor Deus, Pai amado, nos livros, Senhor Deus, para que nós venhamos a entender, Senhor Deus, como foi a saga, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas, ó Pai, que adoraram, ó Pai, e enfrentaram, Senhor Deus, tudo e de todos, ó Pai, por amor do teu nome. Assim, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, ó Pai, que têm, Senhor Deus, se esforçado, Senhor Deus, para que teu reino, ó Pai, venha a ser conhecido, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, aplicar, Senhor Deus, a vida de cada um de nós, ó Pai. Deus de Israel, nesse grande amor, ó Pai, esse grande zelo, Senhor Deus, para que nós possamos ser uma bênção nas tuas mãos. Então, nos abençoa, Senhor, na data de hoje, nos dê uma semana abençoada. Abençoa os meus amados irmãos que estão conosco nessa manhã. Derrama sobre eles do teu Espírito Santo. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abração aos meus amados irmãos e irmãs que estão conosco nessa manhã. Que Deus te proteja, Deus te guarde, Deus esteja fazendo de ti uma bênção, onde quer que você esteja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe minhas irmãs. Tenham todos aí a companhia do Espírito Santo de Deus, sendo zeloso contigo, fazendo com que você seja uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.